Atenção para o pronunciamento do presidente da COBIEV, Confederação Brasileira de Pastores e Igrejas Evangélicas, Bispo Dr. Átila Brandão, advogado, professor de Direito Constitucional, professor de História, reitor da Unibatista, jornalista, Política e Estratégia pela DESG, Teologia do Antigo Testamento pela Universidade Hebraica de Jerusalém, mestre em Teologia pela ESTE, doutor em Teologia e pós-doutor em Educação pela Florida Christian University. Atenção para o top de 5 segundos. Bem, queridos, Shalom. Hoje é o dia 14 de julho de 2020, terça-feira. O dia que o Deus da Bíblia preparou somente para te dar vitórias em Cristo Jesus e neste dia te alegrares no Senhor, porque a alegria do Senhor é a tua força e tu vives na força dessa alegria. Quero, em primeira mão, agradecer ao meu presidente da Aliança Cristã Mundial, pastor Cláudio Martins, meu querido irmão e amigo, e a Bíblia diz que há amigos mais chegados que o irmão, pelo privilégio e a honra que me deu de me convidar para fazer parte deste honroso e seleto grupo internacional que reúne pastores e líderes para compartilhar tudo aquilo que o Eterno tem feito em nossas e através de nossas vidas. Quero te agradecer também, pastor Cláudio Martins, pelo privilégio de, em sendo presidente da Confederação Brasileira de Pastores e Igrejas Evangélicas, COBIEV, entrar em aliança com a Aliança Cristã Mundial e formar, nesse pacto extraordinário, um dos maiores grupos de liderança evangélica de todo o mundo, para a glória daquele que vive e reina para todo sempre. Bem, querido, recentemente, o nosso querido presidente, eu quero dizer para você, meu presidente, que por mais de 30 anos morei nos Estados Unidos. Eu e a minha família morávamos em Claremont, na Flórida, vendemos a nossa casa e compramos outra casa em Orlando, também na Flórida, e a vendemos no ano passado. Então, o meu vínculo com os Estados Unidos hoje é minha driver license, minha carteira de motorista, minha carta de motorista, não é? É o meu vínculo. Isso precisa ficar bem claro, que você, meu querido presidente, é a autoridade espiritual sobre minha vida nos Estados Unidos da América. Vejamos o tema que me foi dado pelo nosso presidente para que pudéssemos compartilhar nesse grupo de aliança cristã política. Por que ele me escolheu? Porque em 1996 fui candidato a deputado federal pelo meu país, tive a maior votação no meu estado. Em 2006 fui candidato a governador do meu estado. De 8 candidatos, concorrendo com o governador do estado, que queria ser reeleito, e com o presidente da República, então presidente da República, presidente Lula, com o seu candidato Jacques Wagner. E dos 8 candidatos eu fui o terceiro mais votado, com apenas R$26 de dinheiro para a campanha e poucos minutos de televisão e de rádio. Não corrompi ninguém, não dei uma sandália japonesa, que naquele tempo chamava-se assim, ou seja, havaiana hoje, para ninguém. Não dei presente nenhum. Votou em mim aqueles que o Espírito Santo moveu os seus corações para votar em mim, talvez pelo meu programa de governo que foi apresentado e que até hoje está registrado no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em todas as áreas da vida política. Bem, hoje, em 2020, século XXI, ainda em muitas mentes do meio evangélico, quiçá até na liderança, as pessoas têm uma repulsa a respeito da política. Outros ainda continuam dizendo que política não é bíblico, que política é coisa do diabo e por aí vai. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa interessante.
Está no livro do profeta Amós, capítulo 5, verso 12. Deus falando: eu sei das muitas maldades e dos graves erros que são cometidos. Maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Amós 5,12. Como nós todos sabemos, o homem é o corolário da criação de Deus. E Deus, depois que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, ele, da costela do homem, criou a mulher. E depois que ele criou a mulher, ele os uniu em casamento, os abençoou e formou a família. Ele disse que o homem governaria, cresça, multiplique, governe sobre toda a terra e encha a terra. Então ele deu ao homem o poder de governar sobre todo o planeta. Com isso ele fez a Adão o rei da terra. E nós sabemos que assim o fez, porque Adão era justo. Adão era um servo do Rei eterno, do Senhor absoluto do universo, do supremo comandante do timão da história da humanidade. E por isso ele recebeu o dom de governar. Mas como todos nós sabemos, infelizmente, Adão cometeu um pecado que a maioria dos evangélicos, dos crentes, dos servos de Deus Altíssimo, cometem ainda hoje no século XXI. O pecado de não confiar na palavra de Deus. Então ele passou para o governo do diabo. Ele investiu Satanás como governante. Tirou a sua coroa de glória que Deus colocou na sua cabeça como rei, como regente da terra. Está em Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu santo nome em toda a superfície da terra. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus deuses, a luz, o sol, as estrelas que tu preparaste, que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visite? No entanto, um pouco menor do que tu mesmo, tu nos fizeste. E de honra e de glória nos coroaste. Ele tirou essa coroa, deu para o diabo astuto, perigoso. Ele se infiltrou na igreja do Deus vivo e colocou na cabeça dos seus líderes de que política é do diabo, para que só vicejasse no mundo político os dele, e os lavados e remidos no sangue de Jesus ficassem longe. Queridos, política não é do diabo. Política é de Deus. Do diabo é a politicagem, é a politicalha, chã, mesquinha, rasteira, degradante, deprimente, sórdida, malévola, infernal, revanchista, dominadora, difamatória, caluniadora, denuncista, falsa, corrupta e corruptora, clientelista, nepotista, nefasta e nefanda, baseada no brocardo de Alexandre da Macedônia, Alexandre Magno, em uma cidade fortificada, resiste a um burro carregado de ouro. O Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso, criou a política e criou o político. Político com as iniciais maiúsculas. Como maiúsculo é o nosso Criador. Isto Aristóteles entendeu quando declarou: androsó politikon. O homem é um animal político. E Tomás de Aquino arrematou: o homem é um animal social e um ser sociável. Política, né, do grego, se escreve com K, política, significa os negócios públicos do Estado. O substantivo politique é arte de governar a cidade.
a ciência dos negócios do Estado. Pessoas há que pensam que um evangélico não deve entrar na política, ou seja, não deve participar do processo da administração da coisa pública. Tal assertiva é eminentemente diabólica, se não veja-se. O profeta Daniel, homem muito desejado, era o estadista, político, administrador da coisa pública, num governo cheio de idolatria e paganismo. Daniel, tão logo assumiu o cargo de governador da Babilônia, pediu ao rei 3 prefeituras para os seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador sobre toda a província de Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendente sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. O que dizer de Yosef ben Israel, de José, filho de Israel, ou Jacob, filho de Jacó? Perguntou, isso está na sua Bíblia em Gênesis 41, 38 a 42. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como José, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José. Vestiu de traje de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. O que dizer de Mordecai, de Mardoqueu, que criou Radassa, que mais tarde transformou-se na rainha Esther da Pérsia? Conforme está escrito no livro da rainha Esther, no capítulo 10, verso 3. Pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, porque procurava o bem-estar do seu povo e de toda a nação. É um falso argumento pensar que crente não pode se envolver em política. O dizer de alguns de que crente não deve se envolver em política, deve sim. Não é o salvo em Cristo, sal da terra e luz do mundo? E em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece? O profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia, era envolvido com a maquiavélica política babilônica, mas resolveu no seu coração não se contaminar. Daniel 1,8. Por que então pessoas evangélicas hoje não podem envolver-se com a administração da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil? Na oração sacerdotal, João capítulo 17, verso 15, Jesus disse: eu não te rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, se nós vivemos no mundo, nós temos que cumprir aqui no mundo aquilo que Jesus disse, que nós somos sal e somos luz. E a luz não pode ser colocada debaixo da mesa, tem que ser colocada no velador, ou seja, o ponto mais alto da casa, ou o ponto mais alto da rua, no poste, lá em cima, para iluminar tudo. Então, quando Jesus disse que nós somos luz, ele disse que nós temos que estar no ponto mais alto do Estado, como governador, como prefeito, como senador, como presidente da República. É isso que ele está dizendo, que nós somos luz. E ele ainda continua: poderá alguém esconder uma cidade edificada sobre um monte? Nós somos uma cidade edificada sobre um monte. Nós estamos edificadas sobre a rocha viva, a colina viva. Outros há que argumentam que o crente não deve se meter na política, porque quando o crente se mete na política, ele termina se corrompendo. É mentira do diabo. Aqueles que se dizem crentes, entram na política e se corrompem, eles nunca foram crentes, eles sempre foram corruptos e corruptores. É só você ligar para o pastor dele, para a igreja que ele diz que pertence, e perguntar se ele é dizimista e ofertante. Tenha certeza que o tesoureiro vai dizer: não, esse cara nunca dizimou e não firmou. Um sujeito que é capaz de roubar a Deus,
o nosso melhor amigo, ele rouba o cão, rouba o diabo, rouba o pai, a mãe, rouba o governo, rouba tudo. E o Senhor diz de uma maneira muito clara: por que me roubais nos dízimos das ofertas? Aquele que se diz crente e não entrega o seu dízimo e oferta, ele é ladrão. E talvez você nunca tenha ouvido dizer isso. Ninguém nunca lhe comunicou isso, mas está escrito na sua Bíblia. E eu quero que você estude isso na Bíblia. Eu prego e ensino Bíblia. Está escrito na Bíblia que os ladrões e os roubadores não herdarão o reino de Deus. Você pode estar na igreja, cantando coral, você toca, você é musicista, você é ministro de música, você prega o evangelho. Quando você morrer, você não sendo dizimista nem ofertante, você vai para o inferno, porque você é ladrão. E os ladrões não herdarão o reino de Deus. Estão entendendo muito bem, não estão? O crente está no mundo, querido, como o barco está no mar. Nunca se deve deixar que entre água no barco, senão ele afunda. Não consinta que a água do oceano da vida penetre no interior do barco da sua existência, senão você vai afundar. Está escrito em Provérbios 22, 22, 23, que o Senhor defenderá a causa dos pobres em juízo, e aos que roubam aos pobres, o Senhor lhes tirará a vida. Eu sei que vocês estão aí, não é, muito bem informados, com a mídia falada, escrita e televisada, e já viram que aqui nesse país, políticos roubaram até dinheiro da merenda escolar, dinheiro da comida da criancinha que vai para a escola pública e não tem o que comer em casa, vai comer ali. Eles roubaram esse dinheiro, roubaram o dinheiro do projeto Minha Casa Minha Vida para aqueles que não precisam pagar a sua casinha como financiamento, receber de graça. Para os pobres, eles roubaram. O crente não deve fugir sob nenhuma alegação de participar do processo político ou de sufragar nas urnas da democracia um candidato. É claro, a Bíblia nos leciona em Deuteronômio 17,15 que você não deve eleger sobre você alguém que não seja seu irmão, mas seu irmão no sentido de ser crente mesmo, comprometido com Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. E em Gálatas 6,10, então, enquanto tempo façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É nesse que você deve votar, estudar a vida dele, o passado dele. Hoje você tem essas ferramentas, através do milagre da internet, você pode buscar a vida de qualquer um e estabelecer a sua ideia sobre aquela vida e a quem você vai votar. Ah, mas se não tiver candidato evangélico, você veja o melhor que tem. Veja a vida pregressa, veja a conduta, veja se ele realmente professa os valores judaico-cristãos. E aí você não pode deixar de votar. Observe no seu poema O Analfabeto Político, o dramaturgo alemão Eugen Bertold Friedrich Brecht, que nasceu em 10 de 2 de 1898 e morreu em 14 de 8 de 1956. Olha como ele demonstra a importância da política na vida do ser humano. Olha o que ele diz. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, nem fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe esse imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Seu voto deverá visar sempre o engrandecimento e a glória do reino de Deus. Seu voto deve ser livre, de acordo com tua consciência e a direção do Espírito Santo. Não venda seu voto por dinheiro, nem por cargo, nem por tijolo, nem por bancada, nem por instrumentos musicais. Não venda seu voto por nada.
Porque, segundo Pedro 2,3, está aí, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão negócio de vós. Tem muitos que vendem os votos da sua igreja, dos membros da igreja, como um curral, não é? De porteira fechada, e estão enquadrados isso aqui, 2 de Pedro 2,3, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão negócio de vós. Querido, em a nova aliança, em hebraico, Brit Hadashah, Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo resgatou também o plano cultural de Deus, instituindo ab início para o homem, ampliando a sua eficiência e a sua eficácia. Crescer, tanto em estatura quanto em conhecimento, em graça e em espiritualidade, Lucas 1:80. E o menino crescia e se robustecia em espírito. Multiplicar, tanto do ponto de vista humano, reproduzir, quanto do ponto de vista espiritual, o crescimento em proporções geométricas de sua igreja na terra, Atos 16:5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Encher toda a terra. O conhecimento de Deus encherá toda a terra como águas cobrem o mar, Abacuque 2,14. Que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Governar. Em Cristo, preste atenção, queridos. Em Cristo nós somos reis, governantes e sacerdotes. E somos luz do mundo. Né? Então nós temos que estar realmente prontos para governar. O Deus Todo-Poderoso da Bíblia, ele sempre sonhou em estabelecer neste planeta chamado Terra, nos países, nos estados, nas cidades, o governo do justo. Isso você vai encontrar, não é? No capítulo 23. Olhe bem, o rei Davi, no Salmo 91, no capítulo 23, versos de 1 a 4, são estas as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de 17, diz o homem que foi exaltado, ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, quando um justo governa sobre os homens, quando governa do temor de Deus, é como a luz da manhã, ao sair do sol, de uma manhã sem nuvens, como o esplendor depois da chuva, que faz brotar a erva da terra. Em Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E mais, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo chora. Provérbios 29:2. Agora, creio que você já entendeu que política não é pecado. Provérbios 11:14. Quando não há sábia direção, o povo cai. Um dos grandes privilégios que temos é em 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. E a Bíblia nos leciona que nós somos sal da terra e luz do mundo, Mateus 5:13-14. E o mais importante, em Deuteronômio 28:13, que nós seremos cabeça e não cauda. Estaremos sempre por cima e não por baixo. Cabeça e não cauda. A ordem imperativa do Senhor, já dissemos, não devemos eleger sobre nós aquele que não seja nosso irmão. Deuteronômio 17:15. 2 de Pedro 2:3. Também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão negócio de vós, a condenação dos quais já de longo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Salmo 94:20. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja o mal, tendo a lei por pretexto? Provérbios 25:26. Como fonte turva e manancial poluído, assim é o justo que cede lugar diante do ímpio. Você sabe a parábola de Jotão? Você conhece a parábola de Jotão? Está em Juízes 9, de 7 a 21. Estão bem lembrados? A parábola de Jotão? Quando foi pedido, né, a azeitona que governasse sobre o povo, então disse, vou deixar o meu azeite, que todo mundo gosta, para governar sobre o povo. Foi pedido a uva, a videira, para governar, vou deixar o vinho, que é muitos alegram e tal.
E por aí foi. Ninguém quis. Aí foi pedido ao Mandacaru, não é? Ao Espinheiro. E o Espinheiro disse, eu aceito. Agora vocês vão ter que viver debaixo da minha sombra e do meu encosto. É o que está acontecendo. O Brasil, tirante o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, que Deus cumpriu a sua palavra, por um dos seus nomes no Antigo Testamento, né? O nome dele é Jeová, não é Yahvé, nem Jeová, nem Evi, é Jeová, que deu em português Jeová, deu Jehová, em inglês deu Reová em espanhol. Jeová em hebraico significa o alto com U. O alto existente que se revela, aquele que faz as coisas acontecerem, o Deus que vivifica os mortos, traz à existência coisas que nunca existiram. É o nome dele, Jeová. E é esse Jeová, não é, meus queridos? É esse Jeová que cumpriu literalmente o significado do seu nome. É o Deus que vivifica os mortos. Ele vivificou um defunto, um morto, chamado Jair Messias Bolsonaro. E com o voto de Deus e os votos contrários da maioria do Brasil e da esquerdopatia, Deus elegeu ele com quase 60 milhões de votos e colocou no poder. E a maioria dos votos foram nossos. Nós somos mais de 1/3 da população brasileira. Mais de 1/3 dos eleitores brasileiros. E junto com muitos cristãos, católicos, elegemos o homem. E Deus vai mantê-lo até cumprir o propósito de Deus, que decorre da sua vontade boa, perfeita e agradável. Quer queiram, quer não queiram. Em 1 Samuel 16, Deus diz ao profeta Samuel, enche o seu vaso de azeite e vai à casa de Jessé o belemita, porque dentre os filhos dele eu já escolhi um para governar o meu povo. E lá vai o profeta, com o vaso de azeite, porque a unção com azeite era para o governante e era para o profeta. Então ele ia derramar o azeite em cima de alguém que Deus escolheu para substituir Saul. Quando você cumpre 90% do comando de Deus na sua vida e não cumpre 10%, você vai cair fora. Foi assim que aconteceu com Saul. Bem, queridos, nós somos reis e somos sacerdotes. Está na sua Bíblia. E como sacerdote, nós temos o poder de ungir o governante. E para ungir o governante está escrito na Bíblia. Temos que derramar na cabeça dele o azeite da unção. Agora, no século XXI, o azeite da unção chama-se título de eleitor. É com esse azeite da unção que nós colocamos no poder aqueles a quem Deus quer que governem sobre a cidade, sobre o estado, sobre a nação. Então não esqueça que nós, como servos de Deus Altíssimo, temos que estar conscientes do nosso papel de ser políticos e de fazer a boa política, a melhor política, aquela que é ensinada na Bíblia, através daqueles que foram escolhidos por Deus para governar. Um beijo no coração.